Pessoal, continuando o tema 1 das plantas, das características, né, gerais das plantas, aqui a gente termina o tema 1 falando um pouquinho das células, né, das plantas, que tem algumas estruturinhas especiais, tá? Quando a gente viu sobre a célula, nós falamos mais especificamente, né, a gente viu mais especificamente sobre célula animal, né, as características mais sobre uma célula animal, tá? O que difere, né, qual que é a diferença de uma célula vegetal, né, de uma célula de planta? A diferença é que as células das plantas, elas são bem parecidas, a única coisa é que as células das plantas, elas têm algumas estruturas a mais, tá? Tem algumas estruturas a mais para realizar algumas necessidades, né, que a planta precisa, tá bom? Então, vamos ver quais são essas estruturas a mais que as células das plantas precisam. Bom, nós já vimos que as células das plantas são células eucarióticas, ou seja, que possuem o núcleo, né, fechadinho, onde o material genético fica guardado, protegido. Mas as outras estruturas que a gente está acostumado, né, que pelo menos aquelas 3 principais partes de uma célula, que uma célula animal, por exemplo, tem, que é a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético, né? Tudo isso a gente sabe que uma célula de planta também tem. Mas uma célula de planta, ela apresenta uma parede celular, tá? Que uma célula animal não tem, certo? Então, a célula de planta tem uma parede celular por fora da membrana plasmática, tá? Então, uma célula de planta, ela tem, além da membrana plasmática, ela vai ter outra camada revestindo a membrana plasmática, que vai ser a parede celular, tá bom? Então, são 2 camadas de proteção à célula, a membrana e por fora a parede celular. A parede celular das células das plantas é rica em celulose, que é uma estrutura assim que dá bastante proteção para a planta, tá? Então, a celulose é uma estrutura assim que torna a parede celular bastante rígida, por isso as células das plantas, elas são mais, como é que eu posso dizer, elas são mais resistentes do que a célula animal, por exemplo, certo? Graças justamente à presença da celulose na parede celular das células vegetais, tá? Mais uma estrutura que está presente somente nas plantas, nas células das plantas. Os vacúolos. Vacúolos é como se fosse uma bolsa que armazena água, sais minerais, tá? É como se fosse uma bolsinha de reserva de nutrientes para a célula da planta, certo? Então, são os vacúolos que tem dentro, tá aqui no citoplasma, olha, tá aqui dentro do citoplasma da célula, tá? Mais uma estrutura que tá dentro da célula vegetal também, tá dentro da célula. São os plastos ou plastídeos, a gente chama de plastos ou plastídeos. Nesse caso aqui, um dos principais plastos ou plastídeos, né, que está presente na célula vegetal, são os cloroplastos. O que são os cloroplastos? Os cloroplastos, inclusive nessa imagem aqui, olha, tem bastante para a gente ver. Os cloroplastos são todos esses verdinhos aqui, olha. Os cloroplastos são estruturas que são importantíssimas, porque dentro do cloroplasto é onde está o pigmento, que é uma substância de cor verde, né? Uma substância que dá a cor verde para a planta, mas principalmente é a substância que capta a energia da luz do sol e ajuda no processo de realização da fotossíntese, tá? Então, o processo de realização de fotossíntese pela planta,
das principais responsáveis, um dos principais pontos responsáveis pela realização da fotossíntese pela planta, acontece aqui, olha, nos cloroplastos, tá? Então, eles são importantíssimos e estão presentes aí nas células dos vegetais, das plantas. Estão presentes principalmente nas partes verdes da planta, ou seja, nas folhas, tá? Naquelas plantas que tem o caule verde, tá? Então, todas as partes verdes da planta, você pode ter certeza que tem bastante célula com uma quantidade muito grande de cloroplasto em cada célula. Nessa imagem aqui, olha, que é uma imagem, depois vocês leem aqui, ó, lê essa legenda que tem aqui do lado da foto. Nessa imagem, que foi captada através do microscópio eletrônico, ó, imagem ampliada 13.500 vezes. Nessa imagem, cada espaço deste daqui, olha só, ó, cada espaço deste é uma imagem bem grande, olha, é uma célula, tá? Então, isso daqui é uma célula vegetal, essa é uma, essa daqui é outra, essa daqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tá bom? Então, percebam que em cada célula, olha, tem vários cloroplastos. Os cloroplastos são os verdinhos. O núcleo é o azulzinho, olha. O núcleo é o azulzinho. Nesse daqui, perceba que o material genético, olha, ele não foi captado. Ele tá aqui, mas ele não foi captado pela imagem, tá? E aqui dá para perceber a parede celular. Olha como que a parede celular é bem grossa, olha. Não dá nem para perceber a membrana plasmática, mas a gente percebe a parede celular. Olha só, tá? Separando uma célula da outra, bem grudadinha, mas separando uma célula da outra, tá bom? Então, essas são as estruturas que estão presentes somente nas células das plantas, certo? Para terminar o tema 1, vou virar a página aqui. Quando essas células se juntam, elas formam um agrupamento, né? Isso, na verdade, é um assunto assim mais de 8º ano, mas só para esclarecer essa última parte aqui, a página 78 do tema 1, que fala de tecido, não tem nada a ver de tecido de roupa, não. Tecido, quando a gente fala ciência, tecido na linguagem científica, na linguagem da ciência, tá? Tecido nada mais é do que um conjunto, um agrupamento de células, tá? Então, as plantas, quando a gente tem determinados agrupamentos de células, as plantas elas vão ter tecidos diferentes, tá? Ou seja, agrupamentos diferentes de células. Então, a gente diz que as plantas têm 4 tipos de tecidos, de agrupamentos de células diferentes. Quais são? Tá bem aqui no comecinho, olha. São os tecidos de revestimento, sustentação, condução e crescimento, tá? Então, são esses os 4 tecidos que as plantas apresentam ao longo do seu corpo, certo? O tecido de revestimento, onde que ele está presente, né, na planta, tecido, esse conjunto de células, né, que faz o revestimento da planta, onde que ele está presente? Em toda a planta, tá? Então, em todo o corpo da planta está presente esse grupo de células que forma o tecido de revestimento. E o tecido de sustentação, onde que ele está presente, né, na planta? Esse grupo de células aqui que forma o tecido de sustentação está presente principalmente nas áreas que dão suporte para a planta. Por exemplo, no caule, no tronco das árvores, especialmente na parte externa do tronco, tá? Então, na parte de fora do tronco, que é onde dá o sustento, tá? Para as árvores ou para a planta de uma maneira geral. Qual que é, então, o tecido condutor, de condução? O tecido condutor,
é aquele que transporta as substâncias dentro da planta, transporta nutriente, transporta água, sais minerais, tá? Transporta para todas as partes do corpo da planta. Onde estão, né, esses tecidos condutores, né, esse grupo de células? Estão especialmente também no caule, só que na parte de dentro do caule, tá? Então tá na parte de dentro do caule. E o tecido de crescimento, onde que ele está, né? Essas células que formam aí as células de crescimento da planta. As células de crescimento, elas estão presentes na ponta do caule e nas raízes, porque a planta ela cresce principalmente a partir da raiz e também na pontinha do caule, tá bom? Então, olha, aqui no desenho, nessa imagem aqui, dá pra gente ver, olha, aqui na folha, por exemplo, nessa folha, a gente tá vendo, pegou um pedacinho aqui da folha, ó, a gente tá vendo a parte externa da folha, o tecido é bom, hein? O tecido de revestimento, olha, as células que formam todo o revestimento, né, da folha, mas na verdade tecido de revestimento também tá aqui na flor, tá no caule, tá em toda parte, tá? Tá na raiz, tá em toda parte da planta, certo? Aqui também, olha, no caulezinho dessa plantinha, olha, pegando um pedaço desse caule e olhando internamente por dentro do caule, olha o que a gente vai encontrar lá dentro, ó, o tecido de condução, o grupo de células que formam o tecido de condução. Aqui não foi colocado, mas a gente poderia encontrar aqui, olha, aqui nas raízes, ó, a gente encontra o tecido de crescimento e aqui também, ó, na pontinha do caule a gente também encontra tecido de crescimento, tá? Então, tecido de crescimento aqui na pontinha do caule e nas raízes. E também o tecido de sustentação também aqui, olha, em todo o caule aqui, olha, porque é esse caule na parte de fora que dá a sustentação aqui para essa plantinha, certo? Então, com isso, com essa página aqui, a 78, a gente encerra o tema 1, tá bom?